Você já se perguntou como que um programador muito jovem fez um dos aplicativos que mais tem sucesso no mundo e hoje é um dos caras mais ricos desse planeta? Se você já se perguntou isso, você está no lugar certo, porque hoje a gente vai dar uma bela explorada na história de Mark Zuckerberg, o cara que simplesmente inventou o Facebook. Mark Zuckerberg nasceu no dia 14 de maio de 1984 em White Plains. O seu pai era um dentista e a sua mãe uma psiquiatra. E além disso tudo, o Mark era o irmão mais velho da família, tendo 3 irmãos mais novos. Desde cedo ele sempre teve muito interesse por computadores e por programação. Já aos seus 12 anos ele criou um programa de mensagens instantâneas chamado ZuckNet, que permitia que as máquinas da sua casa e do consultório do seu pai conseguissem conversar entre si. Já um pouquinho depois, aos 15 anos de idade, ele criou uma outra coisa, um programa chamado Synapse Media Player, que usava alguns algoritmos para recomendar as músicas com base em preferências de usuários. E desde os seus 15 anos, ele já estava chamando a atenção de enormes empresas como, por exemplo, a Microsoft. Em 2002, o Mark Zuckerberg finalmente se formou e aí ele tinha uma ótima afinidade com matemática, latim e história. E ele foi aceito em simplesmente MIT e Harvard, por exemplo. E, logicamente, ele foi para Harvard aprender um pouco mais sobre ciência da computação, que era o que ele realmente gostava. E durante esse seu tempo em Harvard, ele já estava fazendo os pequenos protótipos do que se tornaria o Facebook. Mas, como qualquer outro empreendedor de sucesso, não foi logo a primeira coisa que ele criou. Ele teve alguns outros projetos que eu vou citar aqui bem rápidos, que foram bem geniais, mas que não deram certo. Tudo começou de verdade em 2003, um ano depois que ele tinha entrado em Harvard. Ele criou um site chamado FaceMesh. O que era esse site? As pessoas da faculdade entravam nesse site, aparecia uma foto de 2 pessoas e essa pessoa que tinha entrado no site escolhia qual dessas 2 pessoas ela achava a mais atraente. E logicamente, quando você tem isso numa faculdade, o site foi um completo sucesso. Mas não deu certo, porque a própria faculdade falou que o Mark não poderia fazer isso e também as pessoas que tinham suas fotos expostas nos sites tentaram entrar com um processo contra ele, então foi algo que não deu nada certo, mas esse foi o primeiro projeto dele que andou um pouco mais pra frente. Então, depois dessa polêmica toda com o FaceMesh, Mark Zuckerberg pensou em fazer um negócio um pouco mais amplo, um pouco maior do que simplesmente um site onde você ranqueia pessoas bonitas ou feias. E em 2004, ele teve uma ideia de criar uma rede social que seria totalmente exclusiva apenas para os jovens universitários, especificamente antes só de Harvard, mas depois isso foi expandindo. E por ali eles poderiam se conectar, mandar mensagem, esse tipo de coisa. Só pra você ter uma ideia, em fevereiro de 2004, Mark Zuckerberg, com o apoio de outras 3 pessoas, conseguiu lançar o primeiro protótipozinho do que seria o verdadeiro Facebook apenas para os estudantes de Harvard. Mas como eu disse, aos poucos, dessa rede social foi se expandindo um pouco mais para as outras universidades. Só que conforme mais universidades usavam o Facebook, mais Mark e os seus outros sócios pensavam que isso poderia ter realmente uma escalabilidade muito grande, poderia ser algo extremamente grande para o mundo inteiro. E aí, eles começaram a buscar investidores para essa plataforma. E em 2005, um ano depois, eles receberam seu primeiro grande aporte de 12,7 milhões de dólares. E com esse investimento, o Facebook logicamente começou a se expandir e criar novas funcionalidades dentro da plataforma. Em 2007, só para você ter uma ideia, o Facebook deixou com que outros programadores criassem jogos dentro do próprio Facebook. Então, provavelmente você já viu aqueles joguinhos de fazendinha, de alguma coisa assim dentro do Facebook? Então, foi em 2007 que eles foram criados, quando o Facebook abriu aí para esses outros programadores poderem também criar coisas dentro do próprio Facebook. E com todo esse sucesso, com toda essa expansão cada vez maior, em 2012 o Facebook fez o seu IPO, ele foi a público na Bolsa de Valores. E só para vocês terem uma ideia, eles fizeram um IPO, então eles conseguiram captar 104 bilhões de dólares. Foi um dos maiores IPOs já feitos na história. Foi muito dinheiro que eles conseguiram levantar. E desde então, o Facebook continua crescendo pra caramba, ele tá se expandindo cada vez mais, comprou o Instagram, comprou o WhatsApp e, logicamente, vem sendo essa empresa que não para nunca de inovar. Vem falando de metaverso, eles tentam sempre fazer de tudo pra inovar. Mas nisso tudo, se você reparou, em um curto período de tempo, porque eu falei que começou a ter uma especulação ali do que seria o Facebook lá em fevereiro de 2004, a gente tá em 2023, então em apenas 20 anos, que é um curto período de tempo quando a gente fala de empresas, eles conseguiram
conseguiram criar uma das maiores empresas do mundo. E desde que o Facebook foi criado, ele teve um impacto enorme na nossa sociedade. Há uns anos atrás e até hoje também, ela era uma das maiores plataformas que as pessoas se conectavam. Então, você tinha algum parente que vai viajar, vai morar fora do país, você conseguia se conectar com ele através do Facebook. Lógico que hoje já existem diversas outras redes sociais, mas há algum tempo atrás só existia o Facebook. Então, no quesito de conexão e comunicação, o Facebook, eu posso dizer aqui que foi praticamente um pioneiro, e essa é uma das informações mais valiosas que a gente consegue tirar dessa história magnífica do Mark Zuckerberg. Ele permitiu que as pessoas conseguissem se conectar ao redor do mundo inteiro, independente de onde elas estivessem. A segunda coisa que também faz muito parte do Facebook, que é muito importante, é o compartilhamento de informações. Ela não é só uma rede social onde você consegue falar com outra pessoa, mas também um lugar onde as pessoas conseguem compartilhar informações. Então, se você pega perfis como CNN, todos esses jornais grandes, eles usam isso também como um meio de comunicação, o que é algo que nunca vai morrer, porque informação sempre tem que estar todo dia sendo atualizada. A terceira coisa que o Facebook impactou e muito é a maneira com que as pessoas se relacionam. Hoje você consegue conhecer uma pessoa por uma rede social, algo que há 15 anos atrás você com certeza não conseguiria. Então é isso que também o Facebook conseguiu fazer a cabeça das pessoas explodirem. Além disso tudo, o Facebook também tem uma quarta coisa que impactou muito, que é a economia e os empregos. Depois de que ele foi criado e teve sucesso, diversas outras redes sociais foram criadas, o que gerou muitos novos empregos e gerou uma nova economia por trás dessas redes sociais que não existiam desde então. Então, em resumo, o Facebook teve um impacto extremamente significativo na vida das pessoas. Lógico que já tiveram críticas, como por exemplo a difamação de fake news, tudo isso, mas desde que ele foi criado é uma empresa que é muito grande e também acaba sendo uma das grandes referências hoje no mercado. Mas voltando um pouco à vida de Mark Zuckerberg, porque por mais que o Facebook seja importante, existem outras áreas que ele também julga muito importante. Mark e sua esposa são um casal muito filantrópico, ou seja, eles já doaram mais de bilhões de dólares a diversas causas, tanto na área da saúde quanto na área de educação. E algumas das frases mais legais que o Mark falou é que, primeiro, o maior risco é não correr nenhum risco. Segundo, feito é melhor do que perfeito. Terceiro, movimente-se rápido e quebre as coisas. 4, sempre assuma total responsabilidade. E 5, mantenha seus amigos próximos, mas os seus inimigos mais próximos ainda. Então, todos esses aprendizados que a gente tem de que não vai ser na primeira vez, de que é preciso sim ter sócios do seu lado e é preciso começar pequeno, começando em Harvard e depois expandindo, é algo que todos nós precisamos levar, porque se a gente quer empreender, a gente tem que aprender primeiro com essas referências para conseguir ter conhecimento e depois acabar fazendo algo parecido, porque algo igual é quase impossível. O Facebook não dá mais para ser algo igual, mas algo parecido com essas pessoas. Alguns dos pontos mais importantes que a gente passou aqui foi, primeiro, a paixão por criar, porque, cara, o Mark Zuckerberg sempre foi um cara muito curioso, sempre quis criar coisas novas, então esse é o primeiro ensinamento mais importante. A segunda é a vontade de assumir riscos calculados, então você sabe que existe um risco, mas esse risco ele tem um limite, então é aquilo que ele falou, o maior risco é você não tomar um risco, mas você também não pode ser louco e querer fazer qualquer coisa, né? Então ele sempre soube calcular onde ele estava se enfiando. Terceiro, a capacidade de aprender com fracassos. Cara, é difícil fracassar, é ruim, mas querendo ou não, traz muita lição, isso também é muito legal. E 4, a habilidade de trabalhar duro e sentar a bunda na cadeira até fazer um negócio dar certo, porque isso eu te dou 100% de certeza que não faltou na vida do Mark, porque pra chegar onde ele chegou, cara, ele teve que pôr muito trabalho e gastar muito da sua energia pra isso. Então eu espero que esse vídeo aqui, com um pouquinho da história do Facebook e do Mark Zuckerberg, acabe te influenciando pro lado positivo, pra você que quer empreender. Espero que te dê um pouquinho de gás e acenda um pouco uma chama dentro de você, se você quiser empreender. Eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, não esquece do like, se inscrever e tamo junto.